Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos estudar a palavra de Deus de hoje, que tem como título Obrigações da Aliança, e está baseada no capítulo 18 de Gênesis, verso 19, também o livro Caminho a Cristo, páginas 59 e 60, e também o livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 72. Deus, ele chamou a Abraão, assim como ele havia feito um chamado para Noé. Ele queria um relacionamento de aliança especial, que mantinha os mesmos parâmetros que ele havia feito com o patriarca antediluviano Noé. Muito bem. No entanto, por meio da aliança com Abraão, Deus estabeleceria o fundamento para a aliança de salvação para toda a humanidade, pelo menos com toda a humanidade que queria ser salva. Abraão, ele é um exemplo nobre de um fiel chefe de família e ele nos deu um exemplo inquestionável de obediência que todos nós deveríamos prestar a Deus. Aquele que abençoa o justo disse sobre Abraão, ou seja, veja o que Deus disse sobre Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Eles observarão o caminho do Senhor para fazer justiça e fazer juízo. Não profirarão palavras de hipocrisia e de engano. Eles não negligenciarão os depósitos sagrados. Olha o que Deus disse de Abraão e de como seria a sua família. Tão certo como nós trabalhamos unidos, né? Como Abraão fez, nós também receberemos elogio dos céus. Abraão, ele foi de uma maneira muito especial, destacada. Ele foi escolhido para trilhar o caminho do Senhor. E ele deveria governar a sua família pelas influências conjuntas de autoridade e de afeição. O Senhor, ele nos dá regras para que nós possamos obedecer, das quais nós não podemos haver nenhum desvio assim inocente, né? Nós fomos comprados por um preço, e que alto preço nós fomos comprados, não é mesmo? Fé e obras, elas tornam-se completos em Cristo, né? Dessa maneira, nós iremos observar o caminho do Senhor. Quando o coração, ele é manso, ele é humilde, Deus pode sensibilizar a pessoa. A palavra de Deus, ela é a nossa conselheira. Nós vamos obedecer os seus ensinos. A obediência, ela não deve ser um mero concordância externa, não. Ela sim deve ser uma consequência do amor de Deus. Muito lindo isso, né? A lei de Deus, ela é uma expressão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor e por isso é um fundamento do seu governo no céu e na terra. Olha o que Deus nos pede: obediência. Se o nosso coração for renovado à semelhança de Deus e se o amor divino estiver implantado em nosso coração, é claro que nós iremos viver em obediência à lei de Deus. Quando o princípio do amor domina o coração, quando nós, homens, formos renovados segundo a imagem de Deus que nos criou, a promessa do novo concerto, ela é cumprida. Porei no seu coração as minhas leis
e sobre a sua mente as escrevereis. E se a lei, irmãos, estiver escrita no nosso coração, claramente ela moldará a nossa vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Olha, e prestem bem atenção agora. Olha que eu vou ler. Devemos crescer na fé. Do contrário, não poderemos ser transformados à imagem divina, nem amar e nem obedecer às exigências de Deus. Oremos com lábios não fingidos e devemos dizer: Senhor, aumenta-me a fé, dá-me luz divina, pois sem teu auxílio nada posso fazer. Irmãos, nós devemos chegar humildemente e inclinarmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração perante o Senhor, de quem? O Senhor da Bíblia, da nossa palavra de Deus, né? Que nós devemos guardar as promessas divinas que estão aqui. Nós devemos nos apegarmos, principalmente nesses dias angustiosos que estamos passando, nós devemos de pegar a palavra de Deus e lermos, meditarmos todos os dias. Eu tenho procurado fazer isso, eu leio o capítulo, anoto, escrevo aquilo que Deus está querendo me dizer naquele dia, e isso é muito, muito importante, porque a gente começa a ter um relacionamento com Deus. Assim, se nós nos apegarmos às promessas de Deus, nós poderemos assim o quê? Fazer um concerto com Deus de que nós iremos cumprir as exigências dele. Nós poderemos dizer-lhe que nós cremos que sem qualquer outra evidência, a não ser as suas promessas, nós estaremos totalmente arraigados, né? Irmãos, isso não é presunção, não, mas a menos que nós trabalhemos com zelo, estudando, pesquisando, lendo os livros da irmã White, né, os livros de profecia, que nós possamos ser fervorosos, resolutos, né? Assim, Satanás não obterá nenhuma vantagem sobre nós. E se nós não fizermos assim, aí sim, nós seremos deixados em trevas e na incredulidade. Eu creio, irmãos, que ninguém quer ser deixado assim, na incredulidade. Você gostaria de ficar na incredulidade? Não, né? Para isso, nós vimos que a grande libertação e a graça de Jeová Jireh era o Deus da provisão, né? Porque a graça de Deus havia provido tudo para Abraão. E quão inesperada foi quando ele proveu, quando ele fez o seu primeiro sacrifício, quando ele fez a primeira oferta que Abraão fez, ele estava tipificando o quê? Aquele que iria morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, Abraão chamou de Jeová Jireh, que quer dizer Deus de provisão. Olha, assim como o Jeová Jireh foi o Deus da provisão de Abraão, ele também será o nosso Deus. Ele estará conosco, nos ensinando lições maravilhosas, e bem como de toda a sua providência. Que o Jeová Jireh seja o seu provedor nesse dia. É o que eu te peço em teu nome, Senhor Jesus. Amém.